O negócio está ficando sério. Viajar ou tentar começar uma vida fora está cada vez mais difícil. O mundo está se fechando. E muitos ainda não entenderam o que está acontecendo. Pessoas sendo barradas, entrevistas mais duras, novas exigências, autorizações que muitos nem sabem que existem. A tal salinha. E o problema não é só não entrar, é descobrir isso quando já é tarde. Nesse vídeo, eu vou te mostrar o que está mudando e o que você precisa saber antes de tentar viajar ou sair do Brasil. Porque, sem preparo, o risco é alto e custa caro. O brasileiro não sai do país porque quer. Ele sai porque muitas vezes não vê saída. Um dos povos que mais trabalha no mundo, com um dos piores poderes de compra. Você acorda cedo, dorme tarde, e mesmo assim, seu salário mal acompanha a inflação. Você se dedica, você produz, e continua no mesmo lugar. E aí nasce a ideia: lá fora tem que ser melhor. Mas existe uma diferença enorme entre o que você imagina e o que você encontra. E essa diferença, quando você descobre tarde demais, não tem volta simples. Muitos vendem tudo aqui, abrem mão de estabilidade, acreditando que em outro país vão subir de nível. Chegam cheios de esperança e, se der errado, não voltam para o mesmo lugar, voltam pior. Eu escutei os gritos antes de entender o que estava acontecendo. Deixa eu te contar o que eu vi na imigração, na Itália. Na época em que eu ainda não era cidadão italiano, eu estava no controle de imigração. Uma fila longa, silenciosa e tensa. Cada pessoa carregando um plano de vida. Quando chegou a minha vez, eu entreguei tudo: reservas, comprovantes, roteiro completo. A agente analisou. Silêncio. Eu não respirei, literalmente. Porque você sabe, ou você entra, ou tudo o que você planejou termina ali. Ela levantou o olhar, algo raro, um leve sorriso, e disse: parabéns pela organização. Carimbou, eu entrei. Mas, ao sair, eu escutei gritos. Em português, era uma brasileira. Havia problemas na documentação. Os agentes vieram. A entrada dela disse havia sido negada. Ela chorava, implorava. Eu tentei ajudar, fui impedido, e aquilo deixou claro: na imigração, ou você entra, ou você volta. Existe algo que muitos já ouviram falar, mas não entendem: a chamada salinha. O nome correto é inspeção secundária. É quando o agente decide aprofundar a verificação. Isso pode acontecer por vários motivos: documentação incompleta, informações inconsistentes ou dúvidas sobre a viagem. A partir daí, a abordagem muda. As perguntas ficam mais específicas, analisam tudo com mais rigor. Deixa de ser um processo rápido, é um interrogatório com protocolo. Muitos entram achando que vão resolver na conversa e acabam tendo a entrada recusada. Ser barrado raramente acontece por acaso, e isso está se tornando cada vez mais frequente. E o problema maior é este: influenciadores estão passando uma versão editada da realidade. Mostram conquistas, mas não mostram o custo, e isso leva muita gente a tomar decisões erradas. E, em muitos casos, as consequências são ainda piores. Muitos acabam confiando em outros brasileiros que se aproveitam dessa fragilidade e aplicam golpes. Falsas promessas de ajuda. Nada se concretiza. Dinheiro perdido. E quando entendem a situação, já estão em outro país, sem apoio e sem alternativa. E é exatamente por isso que hoje eu ajudo pessoas a viajarem com segurança, com tudo organizado, para não depender da sorte. Os países estão endurecendo os controles migratórios. Mais exigência, mais controle, mais recusas. A Europa está mudando e as regras de entrada também. O Pacto de Migração e Asilo já foi aprovado e será implementado ao longo de 2026, com regras mais rígidas de entrada e permanência.
Existe o EES, fim do carimbo, um sistema em implementação para controle biométrico de entrada e saída. E tem algo que muita gente ainda não sabe, o ETIAS, uma autorização eletrônica que será obrigatória antes de viajar. Você chega no aeroporto, fez tudo certo e pode não embarcar por um cadastro que você nem sabia. E para quem pensa em Portugal, as regras ficaram mais duras, menos facilidades, processos mais rigorosos, reagrupamento familiar, mais tempo de espera e mais exigências. Cidadania europeia, processos mais lentos e critérios mais rigorosos. A Europa não está fechada, mas agora decide quem entra. Muitos vendem tudo para tentar construir uma vida no exterior. Mas quando o dinheiro é convertido, ele perde poder de compra. Um apartamento de R$ 450 mil no Brasil vira cerca de 80 mil euros. E isso não compra um imóvel em grandes centros. Agora, pense em uma família de 4 pessoas. Entre aluguel, alimentação, transporte e custo básico, isso pode chegar fácil a 2.500 a 3.000 euros por mês. Sem luxo, só o essencial. E ainda há o custo inicial, aluguéis adiantados e caução. Boa parte do dinheiro já vai embora na chegada. Outro problema, sem situação migratória regular, não há acesso ao mercado formal. E alugar também se torna difícil. E começa um ciclo difícil de quebrar. Se você chega com 3, 5 mil euros, isso some rápido, às vezes antes de um mês. E tem um ponto duro. Muitos saem daqui estruturados e lá fora começam do zero. Se der errado, voltam em uma situação pior. No dia a dia, a experiência é outra. O frio que você não está acostumado, a comida que não é a sua, a solidão, mesmo cercado de gente, a saudade que aperta, a sensação de não pertencer. Quando você precisa de atendimento médico, percebe que não é tão simples assim. Nem sempre a recepção é como você imaginou. E, no trabalho, muitas vezes se aceita o que vier, porque é preciso se manter. E, com o tempo, o seu emocional vai se abalando, silenciosamente. Dá para fazer certo, sim. Quem consegue não chega despreparado. Resolve a parte legal, entende o custo real e decide com estratégia. Se você quiser fazer isso com segurança, eu posso te ajudar a analisar o seu caso com profundidade, verificar a documentação e preparar tudo da forma correta, inclusive com tudo organizado e impresso, porque na imigração você não pode contar com celular nem com internet, e em muitos casos nem é permitido usar. Os contatos estão na descrição do vídeo. Esse conteúdo foi feito com muita dedicação, pensando em te ajudar de verdade. Se fez sentido para você, acompanhe o canal e será um prazer ter a sua inscrição.